Perguntaram aqui se você leu o Manual do Eu. Esse ainda não, né? O Manual do Eu tá de próximo. Eu terminei Lilith, agora eu vou começar ele. Ele é um livro mais de técnicas ali, de rituais, né? Porque tudo se resume em você manipular a energia. Para você manipular a energia, você precisa de formas que você precisa acreditar, você precisa estar na sintonia de determinada intenção para você poder manipular. É assim que uma religião, tendo tal certeza, consegue fazer tal coisa. A outra, tendo tal certeza, faz daquele jeito, chega no mesmo resultado, vendo às vezes uma imagem diferente, vendo às vezes fazendo um ritual diferente, mas a fé é o que vai contar, a certeza de que o processo é aquele. Tem evangélicos que conseguem realizar grandes feitos, milagres, porque exatamente. O pensamento gera sentimento, sentimento gera energia, que é autogeração. Exato. Tudo é vibração, tudo tá pulsando, né? O tempo inteiro, né? Então, inclusive, recomendação aí pra vocês, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas sonhos lúcidos ajuda você a aumentar a massa cinzenta do cérebro, que é a sua capacidade de autocontrole. O que ajuda você na hora de você fazer alguma coisa assim, questão de magia, enfim, qualquer coisa energética. Pra alguma coisa que você quer na sua vida. Então, tudo tá no pensamento. O sonho lúcido, ele ajuda muito, tá? Então, assim, pra quem quer ter uma capacidade de autocontrole melhor, vão pesquisar aí técnicas para começar a ter sonho lúcido. Muito importante. Muito importante. Você exercita isso? De você conseguir ter o controle? Nossa, pra caralho. Desde os 16 anos tem sonho lúcido. Mesmo assim, envolve a consciência que tá criando ali, né? No sonho lúcido, você tem que estar... No sonho lúcido, eu sei que eu tô sonhando, eu sei que eu vou acordar e eu posso fazer o que eu quiser no sonho. Eu sou o deus do universo ali. É um quadro em branco ali, né? Você tá... eu tenho controle total do sonho. Imagina, você toma controle de uma coisa que supostamente você não deveria ter controle. Sim. Entendeu? É aí que muita gente fica maluca, às vezes. Fica esquizofrênica, se você não tiver discernimento. Porque você vai ali, parece que nada é nada, né? Que tudo é ilusório, né? E, em certa forma porque se é tudo átomo pulsando, depende da consciência sintonizar, em coesão com alguns. Se a pessoa começa a mergulhar no mapa de átomos e criar a realidade que ela quer, ela pode ficar louca, não pode? Nossa, eu acho que... Cara, eu acho que não. Porque, assim, eu acho que o sonho lúcido ele é muito benéfico porque você pode enfrentar os seus traumas. Assim, o que são os sonhos? Os sonhos, eles são nada mais nada menos do que a representação dos seus maiores desejos ou dos seus maiores medos, né? Então, às vezes tem alguma questão traumática, por exemplo, aqui física, que você reprimiu, e aí, na hora que você vai sonhar, você tem um pesadelo. Aquilo que você reprimiu vai se manifestar no sonho em forma de um monstro, em forma de uma criatura horrenda te perseguindo. O Daime é meio assim também. É quase isso. Na hora que você expande e começa a plasmar nas formas... E aí que você toma controle. Quando você toma controle no sonho, você tá tendo um pesadelo, cara, você toma controle, você faz o monstro virar uma barata e pisa em cima. Sim, é isso aí. Você enfrenta seu trauma. Aí você pegou aquela energia, aquele pacote, né? Aquela interpretação e substituiu. É exatamente isso. Exatamente. Legal. É tipo uma terapia mesmo, só que o Daime te faz isso acordado, né? A pessoa, é difícil você saber a técnica do sonho lúcido. Tem no Manual do Eu também, expansão, tem projeção. Tem um canal que se chama Marcelo Maia, que na época que conheci era Hacks Mentais, que ele ensina técnica. Foi lá que eu aprendi, inclusive, técnica de sonho lúcido. E aí deu certo, né? Cara, assim, bem funcional. Bem funcional. Até hoje eu uso essas técnicas e funciona. Ó, a Meire tá perguntando aqui, qual que é o teu maior sonho, Malu? Eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Eu acho que falar sonhos, assim, parece uma coisa muito distante, sabe? Então eu falo objetivos, coisas que eu quero concretizar. Um dos meus vários objetivos de vida é ser uma atriz no exterior. É o meu maior, assim, topo do topo do topo do topo do topo. Mas aí você vai virar um instrumento desses caras, como é que faz pra... A gente tá fazendo uma produtora internacional, uma produtora limpa, digna, porque hoje em dia os caras compraram tudo, vão colocar você no grande plano de destruição das nações. Não vou deixar. Não tá difícil? Porque imagina, alguém que quer ir contra. Pensa, a matriz fica famosa lá. Pensa, se amanhã, fala uma atriz aí, sei lá, alguém bem fala, quer ir contra o sistema, vai denunciar todo mundo. O que acontece? Sei lá, Marilyn Monroe que foi assassinada? Pois é. Não é uma... Você não vai ser obrigada em algum momento a se vender, a se entregar para aquilo ali? Quando você fala se vender, se entregar, você fala em que sentido? De tipo assim, não vou falar o que eu penso. A gente já falou de atuação. Não, sim, não nesse sentido, beleza. Mas digo, da sua persona não poder se expressar
falar o que você pensa, igual a gente tá falando aqui agora. Você não ia poder ter essa live. Você não ia poder dar essas opiniões polêmicas, por exemplo. É como se você tivesse que trocar o seu eu verdadeiro por aquele eu público, né? É meio que uma exigência. Os caras põem contrato, até assuntos que você não vai falar. E você acha que você conseguir viver com isso, lidar com isso assim? Alguém tão autêntico? Rapaz, se for alguma coisa muito importante, obviamente que eu vou falar. Só que tem aquela questão, se for uma coisa que vai me matar, obviamente eu não vou falar. É o que acontece. Eu prezo pra minha vida, entendeu? Então, assim, eu não vou ser idiota também, tipo, tem uma coisa aqui que se eu falar que eu vou denunciar os caras, vão me matar. Eu não vou falar. Eu não vou ser burro esse nível, entendeu? Então, assim, a minha questão é o seguinte. Você sabe por que eu escolhi a atuação como profissão principal na minha vida? Você tem um dom? Não é só isso. Eu cheguei a te falar o porquê? Não. É muito mais profundo que isso. Pra mim, cara, é muito triste o fato de que nós, como seres humanos, a gente só tem o direito de viver uma vida. Aqui, sabe? Nossa vida. Então, você tem que escolher uma coisa na sua vida, você tem que ser aquilo até a morte. Não tem tempo pra você decidir, nossa, eu quero ser... Não, agora eu não quero mais. Não tem tempo. O que é, né? Não dá pra trocar o avatar, né? Não dá pra trocar o avatar. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto, não chegamos nesse nível ainda. É. Mas a questão da atuação pra mim é que, assim, quando você tá atuando, você não tá fingindo. De criança? Você tava nessa brisa já? De criança. E depois, estudando, eu confirmei que é isso mesmo. Desde criança, eu gostava de interpretar personagem. E era uma coisa que eu nem sabia o que era teatro ainda na época, tá? Mas no teatro, você consegue viver várias vidas em uma só. Como eu falei, você tá emprestando o seu corpo. Você não tá fingindo. Até porque quem finge atuação é um péssimo ator. Mas o perigo não tá aí? Você é casada, por exemplo. Aí você vai fingir que ama. Você ama mesmo. Se você atuar bem, você tá apaixonada por aquele cara que tá te encostando. Então talvez você se excite. Como é que fica? Não, mas aí que tá, né? Você pode ser também uma atriz solteira, entendeu? Não, mas como é que faz pra separar a arte da realidade nesse sentido? Porque assim, na atuação, você tá naquele momento ali. Depois o sai, profissional né? do pessoal. Eu vou te dar um exemplo. Você conhece o Stanislavski? Não, me lembro. Você falou disso. Como é que O Stanislavski, eu falei que é do Instituto lá. Mas eu não cheguei a falar sobre quem que ele é. Sim. Então, o Stanislavski, ele gostava de usar a memória emotiva, né, nas atuações. O que é memória emotiva? É quando você pensa em uma coisa pessoal que aconteceu com você pra atuar. Então, tipo assim, você vai chorar, você pensa em uma coisa muito triste que aconteceu com você. Isso é muito fodido. Isso causa trauma nas pessoas. Entendeu? Porque você fica revivendo memórias traumáticas pra conseguir entregar uma performance. Funciona? Funciona. Mas isso começou a traumatizar os atores. O que aconteceu? Teve um rapaz que chegou no Stanislavski que falou pra ele, cara, seu método tá traumatizando os atores, tá errado. Eu acho que consegue, assim, passar tanta verdade na atuação sem usar de memória emotiva, entendeu? Aí o Stanislavski falou, não, nada a ver, você falou bosta aí, entendeu? Aí ele falou, beleza, então testa seu método em mim. Entendeu? Beleza, fizeram um experimento, colocou o Stanislavski, esse rapaz, num palco lá, os alunos ao redor. E aí o Stanislavski começou a perguntar pra ele, então, fale um pouco sobre sua vida recentemente, não sei o que tem. Aí ele começou a falar. Aí ele falou, e tem alguma coisa traumática que aconteceu com você? Aí ele falou, então, meu pai morreu. Aí o Stanislavski achou uma brecha de explorar emocionalmente ele. Eu já comecei, como foi isso pra você? Se ele estivesse aqui agora, o que você falaria pra ele? O cara começou a desmanchar. Começou a chorar muito. Muito. Beleza. Nessa que ele começou a chorar, que entregou emoção de verdade, o Stanislavski virou pra ele e falou, tá vendo? Meu método funciona. Aí o cara virou pra ele e falou, realmente funciona? Você tem um problema? Meu pai não morreu. Caralho! Pois que foda! E foi aí que ele calou a boca do Stanislavski na frente de todos os alunos e aí atualizou o método. E aí Mas qual foi esse temporariamente ele acreditou naquilo. Você só consegue passar uma verdade. Essa é a atuação de entrar na sintonia. Que top. É o perfeicionamento. Faz bem mais sentido, né? Do que você. Exato. O personagem vai ficar muito mais autêntico se você conseguir simular aquilo ali, entrar naquela realidade,
do que você tá chorando pensando numa outra coisa, nada a ver, né? Assim, tipo, Exato. as expressões variam diante da razão da dor, né? Você começa a pensar, assim, você começa a falar, assim, com aquele pensamento, já o seu rosto já começa a reagir, entendeu? Você começa a falar com uma voz trêmula, assim, e já começa a chorar automaticamente. Você começa a acreditar naquilo. Mas também o limite daí... Você faz uma autolavagem cerebral temporária pra acreditar Não é naquilo. quase uma psicopatia, depois de um tempo? Um ator muito Não. bom não é quase um psicopata? Não. Porque o cara do nada, ele quer chorar, ele chora. O cara quer sentir alegria, ele sente. O cara não quer sentir dor, ele não sente. Não dá... Se o cara não tomar cuidado, vira psicopata. Não, Então... é que psicopata, ele nasce psicopata, né? É que a Mas é questão da um tipo de psicopatia ator é que não também. sente empatia. Sim. Eu acho que, na verdade, é ao contrário. Atores, até, sabe que borderline é ao contrário de psicopata, né? Ah, é? Por ter empatia demais, né? Porque tem empatia demais. Os borderline são os melhores atores. Olha só. Porque eles conseguem ter uma maior questão emocional. Então, normalmente, eles têm a questão do vazio muito grande, que é as pessoas que têm maior dependência emocional nos outros, eles conseguem se entregar totalmente para um personagem. Porque eles não têm uma identidade pré-formada. Sim. Então, eles conseguem entrar muito melhor dentro de personagem. São emocionais Assumir mesmo. aquela Né? carapuça. Exato. Mas aí na vida pessoal, essas pessoas sofrem mais. Aí que acontece os casos como daquele lá, o cara que fez o Coringa lá e ficou doido. Mas é porque aí que entra a questão que o cara usou memória emotiva. E por que a pessoa não usa essa técnica na vida? Falta de estudo. A pessoa não conhece. Eu digo no dia a dia mesmo. Não dá pra usar uma técnica de atuação pra você superar um trauma? Ou pra você fingir que não tem aquele trauma? Ou atuar como... Um bom ator, ele não é só uma pessoa que estuda teatro. Um bom ator, ele tem que conhecer de história, ele tem que conhecer de filosofia, ele tem que conhecer de política, ele tem que conhecer de psicologia. É assim mesmo. Quanto também. maior você tem controle sobre a sua mente, melhor ator você vai ser, basicamente. Entendeu? Porque a atuação tá tudo aqui no mental. Você tem que ter Você noção, vai entregar então, uma performance boa se você acreditar naquilo. Pra você acreditar, começa na aqui. mente. Na E saber mente. dos traumas, né? Dos sonhos, da forma pra si mesmo, né? Porque pra você colocar uma roupagem ali, você tem que tirar também, saber onde tá seu sonho, seu trauma, seus medos. A pessoa tem que ter uma evolução ali, se você for ver. Não dá pra pessoa... Exatamente. Os atores... Cara, sabe o que eu acho muito foda? Que o pessoal... Os atores, sabe como que eles começaram? Eles eram perseguidos, né, no começo de tudo. Porque eles faziam críticas aos reis, aos monarcas. Então eles ridicularizavam os monarcas. Eles conseguiam, tipo assim, bater de frente. E aí eles eram ameaçados de morte e fugiam pra outra cidade e continuavam fazendo a mesma coisa. E ainda assim. Até chegar no nível que tá hoje. Mas começou assim, como uma forma de crítica através do humor. Sim, às vezes até um tipo de circo, né? Que vai indo, tá ali, e a pessoa vai ali, se apresenta. Às vezes o teatro, ele era vivo, né? Antes da TV, antes de tudo isso. Exato. Era de onde a pessoa Nossa, tirava também a informação, muitas vezes, e onde o pessoal se juntava, e o pessoal ia tirar referência, né? Sim. É um poder grande, O ainda povo é, né? amava eles. O povo Ainda amava ama, eles. né? Quem não gostava deles era o quê? Os governantes. Mas hoje os governantes dominaram eles. É que eles viram a influência que eles têm sobre o povo. Aí que tá. Aí que tá. Porque esse pessoal que é poderoso pra criar, pra fazer a cabeça, pra se dominar, é um pessoal que se destaca. E aí são esses que estão ali já no sistema. Você vai pra lá, senão você cai. Se não cair, morre às vezes, como você mesmo citou, né? Acho que a internet agora, essa revolução toda, tá meio que mudando isso. Eles estão brigando, né, pra tentar manter. Mas há uma chance da liberdade vir pra arte real voltar a existir, né?